islamismo. Já ouviram falar de islamismo? Nunca não. Já ouvi falar. É a segunda maior religião do planeta, atrás somente do cristianismo. O cristianismo tem mais de 2 bilhões de fiéis. O islamismo está chegando aos 2 bilhões de fiéis. É a religião que mais cresce no planeta. O islamismo vem de Islã, e Islã significa submissão. Ou seja, o muçulmano, o islâmico, é aquele que é submisso a Deus, um único só Deus, que é Alá. Então tem que ser submisso a esse Deus. E esse Deus se revelou através de um profeta chamado Maomé, ou Muhammad. Maomé teria sido o maior de todos os profetas. O islamismo reconhece os profetas bíblicos, reconhece Moisés, a quem Deus teria revelado a Torá. Qual é aquela palavra? A última vai ser dúvida. Não, isso é a última. A última. Praticada, passar, soberania. Aquela última vai de baixo. Grandeza. Nossa, tudo Então, pergunta. pronto, continuando. Então eles reconhecem Moisés como um profeta, inclusive a quem Deus teria revelado a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus também teria revelado-se a Davi, através dos escritos dos Salmos. Deus teria se revelado também a Jesus. Jesus não é Deus para os muçulmanos, mas somente mais um dos profetas. Um grande profeta, mas não maior do que Maomé. Deus teria aparecido por meio do anjo Gabriel a Maomé e ele teria recebido a revelação do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, o islamismo ele tem 5 pilares, 5 profissões de fé, 5 fundamentos que sustentam a fé islâmica, a fé muçulmana. E quais são esses 5 pilares? Comecemos a esses pilares que foram transmitidos através dos hadiths, que são ensinamentos de Maomé. Os hadiths é uma tradição posterior ao Alcorão, que é o livro sagrado. O Alcorão tem 114 capítulos e mais de 6.000 versículos. Então, é o livro sagrado dos muçulmanos. Ali eles falam muito do Antigo Testamento, do Novo Testamento também falam mais de Maria do que inclusive de Jesus. No Alcorão, eles falam lá, divergem, por exemplo, no Antigo Testamento em relação a Adão e Eva, que teriam sido expulsos do paraíso, teriam sido castigados por Deus. No Alcorão, eles não são castigados por Deus, não há castigo. Então, os hadiths eles foram estabelecidos como também uma parte dos ensinamentos sagrados no início do século VII, na Arábia. Quais são esses 5 pilares que estão nos hadiths, nos ensinamentos? Primeiro, a shahada. Não é sarrada. Você sabe o que é sarrada? Sim. Não é sarrada. O negócio aqui é sagrado. É shahada. Shahada é a profissão de fé, pela qual eles afirmam que não existe nenhum outro Deus além de Alá. Um só, único Deus, que é Alá. E por isso eles divergem do cristianismo aqui. No cristianismo não é um só Deus, mas em 3 pessoas. Quais são as 3 pessoas do cristianismo? Que são parte de Deus, ou que são integrantes da unidade, da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Aqui é só um Deus, que é Alá, e um só profeta. Na verdade, o maior de todos os profetas, que é Maomé, que é o mensageiro de Alá, a quem Alá teria se revelado através do anjo Gabriel, que ditou o Alcorão, que é o livro sagrado deles. Então essa é a profissão de fé deles, diferentemente do credo cristão. Como é que é a profissão de fé, o credo cristão? Vocês conhecem? Aonde? Não, já falaram que já se eu perguntar. Aqui? Não. Aqui? É. Passar. A profissão de fé cristã é o credo, o creio. Vocês já ouviram falar no creio? Não. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, restou o 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, os católicos é a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Mas a profissão deles de fé é mais simples, né? Eu creio no só Deus, que é lá, e no seu mensageiro, o seu grande profeta Maomé. Tem o Salat. Salat é a oração pela qual eles reverenciam a Deus e proclamam a grandeza de Deus, esse Deus que está acima de todo e qualquer Deus. Essa oração. Oi? Naturalmente, sou agnóstico, né? Então, agnóstico a gente não é possível saber qual das religiões está certa. Se há Deus, se não há Deus, não dá para saber. Né? Agnóstico é mais um cético do que um ateu. Um ateu não acredita que Deus não existe. Eu não sei se existe. Não, o ateu ele acredita em Deus até a morte de Jesus. Não, na verdade, o ateu. Não. Teu é Deus. Não existe Deus para o ateu. O agnóstico é não. Gnose é conhecimento. Não é possível conhecer ou saber se Deus existe ou não, ou qual religião está certa. Eu não sei. Né? Eu sou cético. Fico na dúvida aí, porque cada religião tem uma coisa diferente. Qual que é a religião que está certa? Não faço ideia. Oi? Não saberemos. Só vamos saber depois de morrer. Né? Se tiver alguma coisa depois da morte. Pois é. Se não tiver nada, não vai nem depois saber depois de morrer. Né? Mas tá para morrer sem saber. Mas eu acho que tá. Então, a oração você tem que orar 5 vezes por dia, quando amanhece, né? Depois do almoço, depois no meio da tarde, no final da tarde e à noite. São 5 orações diárias. E todas as orações têm que ser feitas viradas para Meca, que é a cidade sagrada, a cidade onde teria nascido Maomé, o mensageiro de Allah. Em Meca, que é na Arábia, né? Então tem o Zakat também, que é a caridade, fazer o bem para o próximo, né? Ajudar principalmente os pobres, os necessitados, pela qual os muçulmanos reverenciam a Deus, reconhecendo aí a sua soberania e cuidando dos necessitados, de quem precisa. Mais um dos pilares. Tem o Sal, que é o jejum, principalmente no mês do Ramadã. O Ramadã dos muçulmanos é como a quaresma para muitos cristãos. A quaresma, que são esses 40 dias que precedem a Páscoa, os cristãos devem fazer jejum e oração. Minha irmã, quando ela era mais nova, ela tinha muita crise de asma. Aí meu pai, ele faz promessa toda a quaresma. Ele fica ou a quaresma inteira sem beber, ou sem cortar o cabelo, ou sem comer carne. Esse ano ele está sem comer carne. Deve ficar até... A minha mãe está sem beber. Muitos cristãos fazem esses tipos de sacrifícios, né? Eles fazem o jejum ou abstinência de alguma coisa durante a quaresma. A igreja indica preferencialmente não comer carne, né? Por isso o carnaval. Carnaval é a festa que precede o início da quaresma. E aí carnaval significa carne vale. Ou seja, você pode comer carne à vontade, mas os próximos 40 dias você não vai poder comer carne. O problema é que aí os cristãos interpretam comer carne, comer só carne vermelha. Aí eles comem frango, comem peixe, porque segundo eles não é carne, é carne também, né? Meu pai só come carne vermelha. Só vermelho, né? Só carne. Ele só come ovo e peixe. Só ovo e peixe. E por isso que nesse período o peixe fica mais caro na quaresma. Por quê? Porque a galera procura mais peixe porque não considera peixe carne. Não sei de onde Porque na nossa religião a gente só não come carne na sexta-feira. Só na sexta-feira. Na quarta-feira de cima e na sexta-feira da paixão, né? São os 2 principais dias aí. Mas a quaresma são 40 dias de jejum para o cristão católico em especial. Os outros cristãos, os evangélicos, por exemplo, aí varia, mas eles também jejuam. Geralmente o jejum do cristão, do evangélico, é um jejum do dia inteiro. É parecido com o jejum dos muçulmanos, porque no Ramadã, que é esse mês sagrado para eles ficam o dia inteiro sem comer. Eles só podem comer à noite. Inclusive, jogadores de futebol brasileiro que jogam lá, eles falam que esse mês é bem complicado, porque está tudo fechado durante o dia. Principalmente restaurantes, então não tem comida durante o dia. Então você tem que fazer comida em casa, porque lá eles não comem durante o dia e só vão comer à noite. E aí os treinos têm que ser depois do jantar, porque se você treinar em jejum, você não passa mal, você vai desmaiar, ainda mais no calor da Arábia, no calor do Oriente Médio, né? Então o jejum pelo qual eles se purificam diante de Deus, de Allah, em sua grande misericórdia. Então o sal é o jejum, eles se abstêm de comida, não come nada durante o dia inteiro, desde a hora que acorda até anoitecer. Depois que anoitece, eles podem comer. Tem o Hajj, que é a peregrinação à Meca. Você tem que pelo menos uma vez na vida ir na cidade sagrada do profeta, que é Meca, né? Onde eles têm um maior templo lá,
dos muçulmanos, pelo qual eles abraçam aí a unidade da comunidade islâmica, apesar de que o islamismo, assim como o cristianismo, é dividido em várias facções, em várias denominações religiosas diferentes. As duas principais maiores são xiitas e sunitas. Então, e nesse momento eles também se aproximam de Deus, de Alá, né? Então a shahada, ela é sussurrada no ouvido de um muçulmano no momento do nascimento. Logo quando o bebê nasce, eles vão lá e fazem a shahada, não a sarrada, viu? No ouvido do bebê. Então eles falam lá, né? O que é a sarrada, né? Não existe nenhum outro Deus além de Alá. E Maomé é o seu mensageiro. Eles falam isso no ouvido do bebê. E depois falam o nome. Aí eles dão um nome nesse momento. O bebê nasce, eles fazem a profissão de fé, a shahada no ouvido, sussurrando. E depois falam o nome do bebê. E passam mel nos lábios do bebê. Então ela é sussurrada no ouvido de um muçulmano no momento do seu nascimento. A tradição árabe, ainda muito praticada, é passar mel no lábio do bebê. Então passa mel, faz a shahada. Não é sarrada. No bebê. Já entendeu, cara? Não é mais uma sarrada no bebê? Isso é pedofilia, né? Não pode. Então é uma shahada no ouvido do bebê, que é a profissão de fé, rezam o credo deles. E as orações, lembrando que as orações deles são orações muito parecidas com as dos católicos. São orações já prontas, que o povo chama de reza, né? É tipo o Pai Nosso, Ave Maria. Então, são orações já decoradas. Inclusive, muitos muçulmanos decoram o Alcorão inteirinho. Eles sabem recitar de cor o livro sagrado deles, do começo ao fim. Vocês já assistiram o filme O Livro de Eli? Não. Eli, nesse filme, ele sabia a Bíblia de cor. Imagina saber a Bíblia de cor. Já viu o tamanho da Bíblia? Mas você sabe que quem decorava a Bíblia ficou louco? O Eli do filme ficou louco, não. Ele só era cego, né? Mas louco Meu não. Como é que ele decorava a Bíblia? Ele deve ter ficado cego de tanto ler, ficou para decorar. Leu tanto a Bíblia, ficou cego. Ele não leu, falou, pelo amor de Deus. Deixa eu parar de enxergar para esse cara parar de ler a Bíblia, né? Aí ele decorou. Que chique. Então, são orações muito similares, né? Orações repetitivas que eles fazem, muito parecidas com as orações dos católicos. Então, isso aqui são os 5 pilares. Lembrando, é a shahada, que é o credo, Alá, só Alá, e Maomé, o profeta, Alá Deus, o profeta Maomé. Salat, que é a oração, segundo pilar. O terceiro, a caridade, fazer o bem para o próximo. Quarto, o jejum, principalmente no mês do Ramadã, que é a quaresma deles lá. E o Hajj, que é a peregrinação médica. Então você tem que fazer isso na sua vida, para você poder ir para o céu. Se você morrer em santidade, se você for homem, segundo algumas vertentes, vai ter 70 virgens te esperando lá. Né? Você vai poder fazer a festa no céu dos muçulmanos. A coisa vai ser boa, né? Depois da morte. Agora, para as mulheres, não sei se vai ter 70 homens esperando elas, né? Nunca ouvi falar dessa parte aí. Mas o Alcorão costuma ser um livro bem inclusivo, muito mais inclusivo do que a Bíblia cristã, que é mais patriarcal. O Alcorão sempre se dirige às mulheres. A Bíblia dos judeus e dos cristãos é um livro já onde as mulheres têm que ser mais submissas aos homens, apesar de que o Alcorão admite que um homem possa ter várias esposas, várias mulheres. Agora a mulher não pode ter vários maridos. Vai dar o sinal do recreio agorinha. Ainda mais ele vai buscar para o seu rabo. Por que o quê? Ela tá perguntando por quê. Por que o quê? Isso aí. Isso é machismo, né? Só não pode ter vários. Machismo. Mulher, por que a mulher não pode ter vários homens, né? Não. Aí ela perguntou por quê. É a crença deles, né? Lá. Mas a própria Bíblia também pensava dessa forma. Né? A monogamia é algo bem recente, da Idade Média. Se você for olhar no Novo Testamento mesmo, tem algumas passagens lá que diz o seguinte, né? Que o episcopos, ou seja, o bispo, o ancião da comunidade, o chefe de vida, ele tem uma só esposa, só episcopo. Os outros cristãos, se não fosse bispo, se não fosse presbítero, nem diácono, podiam ter várias mulheres. Depois, na Idade Média, é que eles instituem a monogamia. O homem só pode ter uma mulher. Machismo.
Machismo, só pode ter uma mulher. Professor, você vai ver o desenho? Oi? Não, vai ver o desenho? Qual desenho? Ah, sim. É. É o que eu tenho que refazer porque o meu ficou horrível. Então, Meu nome é Rodrigo, como é a vida? alguma dúvida aqui sobre os pilares do islamismo? Não. Tá beleza? Tá tranquilo? Tudo bem. Por hoje é só. Terminando aí, pode trazer para que eu possa dar o visto, então. Posso?